pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tô do lado do meu marido aqui do escritório. Então temos várias coisas aqui, guitarra, quadro de bandas e enfim. Estou com a minha gata no colo, Dona Filó. E eu quero falar no vídeo de hoje sobre um assunto que impacta aí a galera que tá na casa dos 20 e poucos anos. Eu passei por isso e eu vi muita gente passar também. Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso nas redes sociais, que é aquela fase do limbo, que a gente chega na vida adulta, nessa casa dos 20 e poucos anos, mas ainda se sente um adolescente, ainda não se sente preparado para os desafios da vida adulta. E um pensamento que é muito comum aparecer nesse limbo, né, nessa idade é: meus pais nessa idade já tinham uma família, já tinham filhos, já tinham carro, já tinham casa, já estavam completamente estáveis, estavam com a vida praticamente feita já, e eu tô aqui, me sentindo completamente perdida. Eu não me sinto pronta ainda. Eu tenho os compromissos da vida adulta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer minhas coisas, mas eu não consigo visualizar, parece que tá muito distante da minha realidade. Eu ter a minha casa própria, eu comprar o meu carro, eu ter minha família, parece que tá distante demais. E eu queria refletir aqui sobre esse assunto, porque isso é algo que tá pegando muito pra muita gente. E eu quero trazer uma reflexão mesmo sobre isso aqui, porque o que eu vejo, o que acontece é que nós, millennial, geração Z, eu me considero millennial, eu tenho 28 anos, mas eu me considero millennial, a gente foi criada para um mundo que não existe mais. O mundo de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, era completamente diferente. Naquela época, você ter uma faculdade já era a garantia de que você ia ter sucesso na vida. Naquela época, a tecnologia, ela não era tão avançada como é hoje. A gente sabe, né? A internet naquela época era algo assim, muito difícil. Não eram todas as pessoas que tinham acesso. Eram poucas pessoas que tinham acesso à internet há 20 e poucos anos atrás. Então, realmente, a gente foi criada para um mundo que não existe mais. Os nossos pais se esforçaram muito para que a gente tivesse uma boa educação, que a gente tivesse, enfim, experiências na vida. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, as pessoas seguiam um script que era basicamente aquilo ali, que ia garantir o sucesso profissional, enfim, que ia garantir uma carreira para a pessoa, que ia garantir estabilidade financeira, tudo. Só que o mundo ele mudou tanto, mas tanto, que se a gente tentar seguir esse script, não vai dar certo mais, não encaixa mais com a realidade que a gente tem hoje. Então, a gente foi criado por pessoas que seguiam um script e chegava na vida adulta, ela tinha opções mais restritas, não tinha tanta opção como a gente tem hoje. Eu não tô olhando pra câmera, eu tô olhando pra mim, olha que beleza. Preciso focar aqui. Mas enfim, o que acontece? A gente foi criado nos moldes de 20 e poucos anos atrás, em que a gente precisava seguir um script. Você vai pra escola, você sai da escola, presta vestibular, faz faculdade, faz esse curso aqui, que é o que o mercado tá precisando mais, né? Que é a crescente do momento. Quando eu fui fazer faculdade, ainda é, né? A área da tecnologia, era o TI que tava em alta, era o boom do momento. E aí os mais antigos iam seguindo, né? A geração anterior iam seguindo esse script e chegavam na vida adulta já meio que com meio caminho andado. Já tinha ali uma garantia de sucesso. As coisas não eram do jeito que é hoje. Hoje, a gente precisa, para estar atualizado, adquirir diversas coisas que antigamente não existiam, voltadas à tecnologia. Senão a gente fica completamente fora do que as outras pessoas têm, né? Por exemplo, hoje a gente tem diversas plataformas, a gente tem plataformas de streaming, a gente tem de músicas, a gente assina diversas coisas que precisa pagar mensalmente, que antigamente não tinham essas coisas, né? Aparelhos eletrônicos, enfim, diversas coisas que hoje a gente fica pagando, então a gente acaba sendo escravo dessas coisas hoje. Antigamente não tinha isso. E a gente foi criada nesses moldes e a gente chega na vida adulta agora, nessa fase dos 20 e poucos anos, e o mundo deu um boom para outra coisa completamente diferente do que era antes. Então a gente chega na vida adulta hoje com 1 milhão de possibilidades e a gente não foi preparada para nenhuma delas. A gente foi preparado para seguir o que era 20 anos atrás.
Então a gente chega nessa fase, eu tô vendo muita gente passando por essa crise de, cara, eu já tô com 25, já tô com 28, 30 anos, era pra eu estar com a vida toda resolvida já. Eu queria formar uma família, eu queria casar, eu queria isso, eu queria aquilo outro, mas tá tão distante da minha realidade. E aí a gente vê pessoas hoje que com essa idade, antigamente era mais ou menos, as pessoas tinham mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas idades, né? Era mais ou menos um padrão. E hoje, as pessoas com 25, cada um tá numa realidade diferente. Tem um viajando o mundo, tem outro começando a carreira agora, tem um que tá vivendo na farra, que não quer saber de nada, tem outro que tá só estudando, tem outro que já tem família formada, tem gente que tá casando, enfim, cada um tá numa realidade. E vira uma confusão na cabeça das pessoas. Então, a gente tem uma cobrança dentro de nós como se eu preciso estar com a minha vida resolvida com 25 anos. Sendo que hoje é quase que impossível. A não ser que você tenha uma estrutura muito boa, uma rede de apoio aí muito boa, uma família que esteja aí para te apoiar o tempo inteiro, financeiramente falando. Se você não tem isso, é muito mais difícil conseguir. É muito complicado você olhar para isso e ficar, por exemplo, se comparando, porque isso acontece demais. As pessoas começam a se comparar umas com as outras, sendo que cada um vive uma realidade diferente, cada um tem uma expectativa, cada um tem experiências diferentes, famílias diferentes, contextos diferentes. Então, hoje, a gente precisa aprender a se adaptar para viver nesse mundo que tá completamente diferente e que nós, dessa idade, dos 20 e poucos aos 30 anos, a gente basicamente se ferrou bastante porque a gente passou por essa transição de tecnologia, enfim, de como o mundo funcionava para como o mundo é hoje, e a gente se perdeu ali no meio do caminho. Então é muito importante que, se você tá sentindo isso, você não fique se cobrando tanto, se culpando tanto por não estar com a sua vida resolvida ainda, e entender quais são as condições que você tem hoje e o que você quer. Porque muitas pessoas chegam nessa fase se sentindo completamente perdidas porque elas nem sabem quem elas são. Não fazem nem ideia do que gostam, do que é a sua essência, não tem o básico do autoconhecimento. E a gente não foi ensinado a olhar pra dentro, a gente só foi ensinado a olhar pra fora. Então é natural que a gente cresça com essa sensação de que tá completamente perdido. E é claro, obviamente, não é todo mundo que passa por isso, não é todo mundo que vai se sentir da mesma forma, mas tem uma galera que tá se sentindo assim. E é justamente por isso que eu falei aqui pra vocês agora, porque a gente não foi preparado pra lidar com isso. Então, pra conseguir realmente sair desse limbo, pra começar a seguir a tua vida com um pouco mais de leveza, um pouco mais de tranquilidade, é muito importante que você busque ajuda. Se você tem condições de fazer terapia, se você tem condições de procurar ajuda profissional pra isso, isso vai te ajudar muito, porque infelizmente ainda tem muitas pessoas que ainda têm aquela ideia de que, para fazer terapia eu preciso estar muito mal, eu preciso estar, enfim, no fundo do poço. Sendo que não. É muito importante essa ajuda terapêutica para te dar um direcionamento, para você realmente buscar por autoconhecimento, buscar entender melhor quem você é, quais são os seus valores, qual é a sua essência, enfim, para você conseguir se encontrar nesse meio do caminho, porque hoje a gente tem aí uma infinidade de opções, olha quem voltou, pra gente poder escolher. E se você não tem um direcionamento, se você não sabe de fato o que você quer pra sua vida, fica muito mais difícil você conseguir se encontrar, por exemplo, viver uma vida com um pouco mais de leveza. E assim, parece meio utópico as pessoas dizerem, mas você ter um propósito de vida, você trabalhar com o que você ama, você fazer as coisas que fazem sentido pra você, enfim. Parece muito distante da realidade para muitas pessoas, mas é possível sim. Só que se você tem ajuda para isso, o caminho se torna um pouco mais leve, fica mais claro. Você não vai se sentir completamente perdida no meio do caminho. E outra coisa que eu reparei também é que muitas pessoas dessas gerações aí, da casa dos 20 e poucos anos, tiveram pais super protetores. Aqueles pais em que quiseram evitar sofrimento, frustração para os filhos. Então, eu não vou permitir que você passe por isso, aquilo outro. Só que como o mundo foi mudando, as coisas foram acontecendo de formas diferentes, enfim, aconteceu esse caos todo, esse boom tecnológico, as pessoas não aprenderam a lidar com frustração, não aprenderam a lidar com a responsabilidade que a vida adulta exige
né? Que a gente precisa realmente ter muita responsabilidade. E aí fica muito mais difícil para tomar decisões na vida, porque se você toma uma decisão errada, e aí você se frustra porque aconteceu alguma coisa, que você tomou uma decisão que não era o que você estava esperando, e você não foi preparado para lidar com aquilo, você foi super protegido, você não passou por, enfim, situações que foram te fortalecendo para você conseguir lidar com isso na vida adulta, realmente fica muito difícil. Então, é muito importante que você busque ajuda para que você se fortaleça mesmo aí internamente, para que você tenha mais força para lidar com as obrigações, com os desafios mesmo da vida adulta, porque ser adulto não é fácil. Não é. Não tem. Se alguém vier falar pra mim, não, é moleza, é mentira. Não é verdade. Ser adulto realmente é complicado. É muita responsabilidade, é muita coisa pra pensar. Eu também estou no meio dessa transição, né? Então eu sei como é complicado, mas a partir do momento que você se fortalece mesmo internamente, trabalhar aí a sua autoconfiança, entender os seus valores, ter bastante autoconhecimento, isso te ajuda muito a você ter mais firmeza, você ter mais confiança para você conseguir lidar com esses desafios e não ficar mais com aquela sensação de que você é um adolescente no corpo de um adulto. Então, se você tá passando por essa fase do limbo, que você tá se sentindo assim, não se sente preparada para os desafios da vida adulta, leve em consideração tudo isso que eu falei, realmente. Que como que você foi criada? Você foi criada para esse mundo do jeito que tá hoje, ou você foi criada nos moldes antigos do mundo de 20 anos atrás? Né? Leve em consideração as experiências que você teve, as coisas que você foi ensinada desde pequena. Leve em consideração como que tá a sua autoestima, como é que tá a sua autoconfiança, como é que tá a sua saúde mental. Então, existem diversas coisas que precisam ser olhadas, e é muito importante também que você não fique se comparando com outras pessoas, não, porque cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem uma visão de mundo diferente, cada pessoa teve uma criação diferente, são contextos diferentes, então não fica se comparando com outras pessoas. Foca na sua jornada, foca naquilo que você quer para sua vida. E se precisar, busque ajuda. Existem diversos conteúdos aí na internet que vão te ajudar. Busque por autoconhecimento, porque isso é extremamente importante. E não pega tão pesado com você. Não pega tão pesado com você porque você é um ser humano. Você tá sujeito a falhas, você tá sujeito a errar, enfim, você não é perfeito. E não existe a possibilidade de um ser humano conseguir atingir a perfeição. Então pega um pouco mais leve com você, leve em consideração tudo isso. De verdade, existe solução. Existe solução, nem tudo está perdido. Esse assunto tem pano pra manga, tem muita coisa pra falar, mas assim, se for falar tudo também, eu vou ficar aqui gravando 2-3 horas de vídeo, então, pra mim, pelo menos, isso é o principal do assunto, essa é a minha visão sobre isso, sobre as pessoas que eu já ouvi falar sobre isso, sobre os casos que eu já atendi relacionados a isso, o que eu passei também, o que eu vejo pessoas próximas a mim passando. Então, se você tem uma visão um pouco diferente, se você tem algum ponto que eu não falei aqui que você considera que é importante analisar também, deixa aqui nos comentários pra gente deixar esse assunto mais rico, né, pra que a gente consiga debater um pouco mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Queria deixar esse recado, queria trazer essa reflexão, porque são muitas pessoas que estão passando por isso e é difícil realmente, não é algo fácil de lidar. Realmente traz um peso muito grande para nossa vida. Espero que esse vídeo, de certa forma, tenha feito você refletir, tenha feito você perceber que você não tá sozinho nessa, que você pode buscar ajuda realmente para se entender melhor, para entender todas essas questões, para que isso se torne mais leve para você e que você não pegue tão pesado assim com você, tá bom? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.